Você sabia que o teatro conta a história de um cara que matou o próprio pai para se casar com a mãe? Você vai saber. Beleza, galera? Aqui é o professor Mário trazendo para você mais uma aula de literatura. Agora para a galera do 8º ano. Galera do 8º ano do Centro Educacional Bom Jesus. Beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Quero dar o meu salve para toda a galera. Meu irmão, vamos falar de uma coisa muito interessante, que é o teatro. Teatro é uma coisa inovadora, né? O teatro surge lá no século II, e aí eu não estou falando século II antes de Cristo, e aí eu não estou falando do teatro oriental. Não estou falando do Japão, nem da China, não estou falando disso. Eu estou falando do teatro ocidental, que tem como sua matriz a Grécia. Galera, o teatro, ele era uma fomentação cultural tão livre que até escravo assistia, cara, de graça. E muitos escravos também participavam das peças. Gente, a palavra teatro é do grego, que significa aquilo que pode ser feito num palco, né? Então, é teatro. Ou então, é a arte de dramatizar. Por isso que quando a galerinha tá ali chorando, ou então tá fazendo mimimi, ou então tá ali se vitimizando, aí a galera do 8º diz: E está fazendo teatro. Pois é basicamente isso. Teatralizar é dramatizar, é fingir que você não é. Cara, os atores, eles eram chamados de hipócritas. Isso mesmo, hipócritas. Por quê? Porque hipócrita é aquele que fala ou faz aquilo que não vive. Então, nesse sentido, a palavra hipócrita, nessa época, ela não tinha o peso, né? Ela não tinha a coisa pejorativa que tem hoje. Então, eram os hipócritas, né? Que hoje são atores. A palavra ator também vem do grego, que significa aquele que age, né? Aquele que atua, né? Mas aí só séculos depois foi substituído. Mas nessa época não existia a palavra ator para designar isso. O ator era mais para o cara que trabalhava em outra coisa. Ah, o cara é um ator da escola. Na verdade, ele queria dizer que era um trabalhador da escola. Mas no teatro eram os hipócritas. E o teatro grego, ele é marcado pelas suas divisões. A primeira divisão do teatro é a divisão dos atores, dos hipócritas. Cara, mas alguém tinha que bancar esse teatro. Alguém tinha que pagar, porque era muito difícil. Para você ter uma ideia, a cera ou a parafina nessa época valia mais que o ouro, e era com isso era o único era a única substância que eles tinham para fazer as máscaras, por exemplo. Era o único elemento que eles tinham para fazer as máscaras. E precisava de alguém. O teatro foi evoluindo até que, para patrocinar o teatro, para pagar as coisas do teatro que o teatro precisava, teve que surgir um romano, cara. O nome dele era Caio Mecenas. Ele era do governo do imperador Otávio Augusto de Roma, e ele era um cara que patrocinava, ele era pago pelo governo de Roma para poder bancar o teatro. E ele bancou muito o teatro da Grécia, não só o teatro romano. O teatro grego, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em tragédia e comédia. Então vamos lá. A tragédia vem de Deixa eu ver aqui a palavrinha. A tragédia. vem de dragogoida. Dragogoida, que significa o lamento do bode. Isso mesmo. Tinha um teatrólogo da época, um escritor de teatro da época, do Império Grego ainda, que era o Tirão. E ele costumava, antes de fazer os seus espetáculos, ele costumava matar animais, principalmente o bode. E aquele grito que o bode dava antes de morrer foi em homenagem a esse grito que criou-se a palavra tragédia. E a tragédia é o fundamento do teatro, viu? Mesmo o teatro chamado hoje os teatros que tem as salas de teatro,
aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas a escola teatral fundamental, a base para o teatro é a tragédia. Cara, tem uma história muito. Pra você ter um exemplo do que é a tragédia, tinha um escritor, um filósofo, e que também era um historiador e um escritor grego, chamado Sófocles. Sófocles. Não é Sócrates, viu? É Sófocles. O Sócrates dizia que essa história que eu vou contar agora é a principal história da tragédia grega. Cara, é a história de Édipo o Rei. É uma história muito triste. Quer saber? Então vamos lá. Para a gente falar do Édipo Rei, a gente tem que falar do pai dele, que era o Laio. O Laio era o rei de Tebas, que era uma cidade que ficava depois das montanhas dos Pirineus, na Grécia. Então como é que era? Você tinha aqui, digamos que é um triângulozinho, imagine um triângulozinho assim, ó. Aqui, nessa parte, ficava Tebas. Bem aqui em cima ficava Delfos. Aqui você tem a base do triângulo ficava os Pirineus, que eram as montanhas, que tinham uma parte de terra. E aqui desse lado ficava Corinto. Essas quatro cidades, mais Tebas, Delfos e Corinto são muito importantes para essas cidades. Decora esses nomes aí. Então, na cidade de Tebas, existia esse cara, o Laio. O Laio era o rei de Tebas. E Laio, como todo rei, como todo cidadão ateniense, como todo cidadão da Grécia, tinha que consultar o oráculo de Delfos, que era lá em cima, no norte. O que ele fez? O oráculo de Delfos era como os gregos tinham a perspectiva dos seus destinos, né? Eles não, a revelação do evangelho ainda não existia, né? Havia, mas não havia para o Ocidente. Você sabe que nós só conhecemos o evangelho como a gente conhece hoje após Jesus Cristo ter sido revelado ao mundo, né? Nessa época, os homens, muitas nações adoravam a outros deuses, é tanto que Paulo foi ser o pregador para essas pessoas que eram de outros países, e ele é chamado de o pregador dos gentios, né? E aí, essa é outra história. Então, nessa época, 200 anos antes do nascimento de Jesus, antes da vinda de Jesus ao mundo. E aí, esse cara vai lá no oráculo de Delfos para saber o seu destino. E, cara, o destino dele foi trágico, porque o oráculo de Delfos, que nada mais era do que um monte, você está vendo a imagem aí, era um monte lá em Delfos, que hoje está em ruína. E é como se ele ouvisse vozes, né? É como se um espírito, uma entidade, um deus grego se manifestasse. E aí olhou para ele e falou: olha, Laio, o teu destino é que tu vai ter um filho, e esse filho vai te matar e vai casar com a tua esposa. Bicho, esse cara ficou pirado. Como é que pode? Como é que pode? Aí ele saiu de lá dizendo: eu não vou ter filho, não vou ter filho, não vou ter filho para isso não acontecer. Só que quando ele chegou em casa, a mulher dele, a Jocasta, pega esse nome, a Jocasta, disse que estava grávida. O cara se desesperou. Só que ele não contou para ela não ficar desesperada, ele não contou para ela que o oráculo de Delfos tinha dito para ele. Ele esperou o menino nascer, e quando a Jocasta estava dormindo, na primeira noite em que o menino nasceu, quando a Jocasta estava dormindo, ele pega o menino e entrega para um dos seus soldados, para levar o menino para uma mata e para poder matar o menino. Esse soldado pegou o menino, colocou 2 ganchos no calcanhar desse menino, enfiou 2 ganchos no calcanhar do menino, ele arrastou o menino assim nas costas, pendurou o menino nas costas, e ao invés de matar o menino, ele não teve coragem de fazer isso, ele pendurou o menino com uma corda numa árvore, pelos seus calcanhares, e ele esperou que o sangue do menino atraísse lobos, né? Atraísse as feras da mata, lá da floresta, para poder comer o menino, para poder devorar o menino, porque ele não queria ter a culpa nessa morte. Quando ele chegou em casa, ele falou: não, já está feito, e morreu e tal, só que não tinha morrido, né? Aí entra em cena o rei de Corinto. O rei de Corinto era Plicínio. Esse rei, ele viu o menino pendurado. Ele estava fazendo uma savana, né? E aí ele viu o menino pendurado na árvore.
E aí, na árvore lá na cidade de Tebas, aí ele foi e pegou o menino e levou para casa, para poder criar o menino. Como ele viu que estava furada o calcanhar do menino, então ele colocou o nome do menino de Édipo. Édipo significa pé inchado. E ele pega o menino, cria o menino como um filho, sem dizer para ele que o menino era adotado, ele cria o menino. Beleza. O Édipo teve que ir ao oráculo de Delfos, quando ele ficou maior, né? O que aconteceu? Quando ele chega lá, o oráculo de Delfos se manifesta para ele e fala assim, ele fala, qual é o meu destino? Ele vai e diz, o seu destino é matar o seu pai e casar com a sua mãe. Ele ficou pirado, né? Ficou pirado. E aí ele vai e fala, não posso fazer isso. E sem avisar os pais, ele foi embora da cidade de Corinto, onde o pai dele era rei, para não matar o pai, só que ele não sabia que o pai era adotivo. Só que para onde ele foi? Ele foi para Tebas, exatamente, a cidade onde o seu pai, Laio, ainda era rei, o seu pai verdadeiro, o seu pai biológico. Quando ele chegou na cidade, ele viu uma mulher muito bonita, uma mulher, uma senhora já, não era mais uma jovem, mas era uma senhora bonita, ainda uma mulher atraente. E ele, as mulheres na Grécia, na época, conta-se que elas tinham filhos muito cedo, então talvez ela ainda fosse uma senhora de 30 anos, por aí. E ele a viu carregando jarros com água e foi ajudá-la. E na hora que ele foi ajudá-la, eles tiveram uma troca de olhares e se apaixonaram ali. A Jocasta, ela sofria demais nas mãos do Laio, que era um guerreiro, né? Era um chefe de um exército e era o rei da cidade de Tebas. E ele era um cara muito impulsivo, um político e tal. E ela não, ela era uma mulher comum. E o Laio ficou, e o Édipo ficou com aquela mulher na cabeça. Meu Deus, tal. Ela é tão bonita. Até que eles se apaixonaram, trocaram cartas e o Édipo ficou sabendo. Aliás, o Laio ficou sabendo. O Laio que era o pai dele. E aí eles se encontraram. O Laio veio com todas as cartas na mão, né? As cartas que o Édipo tinha mandado para a esposa dele. E ele falou assim: você está dando em cima da minha esposa? E aí eles travaram uma batalha, os dois. E aquilo que o oráculo de Delfos tinha dito aconteceu na vida de Édipo e de Laio. Édipo matou o pai. Pô, cara. Só que ele não sabia que era pai dele. Ele matou o pai. E como ele matou o pai, a cidade odiava o Laio, né? A cidade odiava o Laio. O povo começou a amá-lo. O povo começou a amar o Édipo. Porque o Édipo virou o grande herói. Só que aí, o Édipo, para ser homenageado, precisava do rei. Só que o rei estava morto. Então eles não só homenagearam Édipo como rei, como deram a ele a cadeira do rei. E a maior coroa que ele recebeu foi a mão da Jocasta, que agora era viúva, que ele não sabia que era sua mãe. Então, eles se casaram, tiveram filhos, mas um dia o Édipo já estava numa idade madura, foi de novo ao oráculo de Delfos, porque a cidade de Tebas estava consumida por uma praga, uma doença. E aí o oráculo falou: olha, essa praga só vai embora quando o homem que matou o Laio também morrer. E ele disse: quem matou o Laio fui eu. E aí ele foi conversar com a sua esposa, que era sua mãe, que ele não sabia que era sua mãe, e contou para ela a história dele, de que um dia ele foi no oráculo de Delfos, e quando ele era criança, e aí quando ele era adolescente, o destino dele era matar o próprio pai. Ele fugiu para não matar o pai, pensando ele ainda que aquele homem era o pai dele, só que na verdade era o seu pai
adotivo. E ele fugiu e acabou matando o Lion. Pensando que o oráculo de Delfos tinha enganado, a Jocasta contou para ele a mesma história. Olha, um dia o Lion foi lá no oráculo de Delfos e disse que o filho dele ia matar ele. O Édipo juntou toda a história e entendeu que aquele homem que ele matou era seu pai e que aquela mulher com quem ele tinha casado era sua mãe. Ele ficou tão desesperado com toda a tragédia que aconteceu e ainda mais a praga que estava consumindo Tebas, que ele arrancou os 2 olhos e saiu vagando pelas ruas da Grécia. E ela ficou tão desesperada que se matou. Então, os 3 filhos receberam o nome de Atenas, e de Atenas, Atena e Polipo. Atenas, Atena e Polipo, que são nomes de 3 cidades hoje da Grécia. Cara, essa história é a maior tragédia do teatro grego, né? Eu quero citar para você aqui também o teatro brasileiro, cara, porque o teatro brasileiro ele inicia na descoberta do Brasil. Você tem aqui no século XVI, que o Brasil foi descoberto em 1500, que é o último ano do século XV, mas no século XVI, aí você já tem o teatro português, que é o teatro europeu, chegando no Brasil. Aí você tem, a partir do século XVIII, o teatro do Brasil mais evoluído, ele tendo uma junção aí com o folclore, que já tem um folclore instituído, né? Folclore, e também as histórias dos índios, as histórias dos negros, e toda essa miscigenação racial, tudo isso formou também o teatro brasileiro, né? Nos anos 50, tem o tablado, é criado o tablado aqui no Brasil. O tablado nada mais era do que era um pedaço de madeira, onde as escolas de arte dramática se juntavam, principalmente nos teatros municipais, principalmente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E nesse tablado, os grandes atores de rádio, na época não tinha televisão, os grandes atores de rádio, eles davam uma espécie de escola, né? Era como se fossem escolas de teatro, trazendo essa mesma história que eu estou trazendo, do teatro grego, das máscaras, né? Da história dos atores, que eram os hipócritas, e eles formavam os atores, que muitos deles não estão mais nem vivos. Você tem Paulo Altran, você tem Paulo Gracindo, Gianfrancesco Guarnieri, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna. Também, entre esses atores, eu estou falando também de autores, né? Ariano Suassuna, que escreveu O Alto da Compadecida, que você deve ter assistido o filme. Tem muitas histórias, tem o Batismo da Cachorra, né? Tem muita coisa boa no teatro brasileiro. E o teatro, o texto do teatro, ele é marcado pelos diálogos e pelas partes que são só encenadas, elas são só explicadas. As partes explicadas do texto teatral a gente vai chamar de roteiro. E a parte que dá para ler, a gente vai chamar de diálogo. Às vezes um texto é feito para que um texto teatral é feito para que a pessoa encene sozinha. A gente vai chamar de monólogo. Tem um monólogo do Shakespeare, que também o Shakespeare é um grande escritor das peças teatrais. O Paulo Altran é um grande ator e diretor e escritor brasileiro. Ele encenou muitas peças de Shakespeare, principalmente Macbeth. Principalmente essa peça. O Shakespeare, cara, ele escreveu o Hamlet, que é aquele texto que todo mundo sabe, né? Que é o ser ou não ser, eis a questão, em que ele segura aquela caveira, né? Ele diz, aquele crânio, ele diz ser ou não ser, eis a questão. Então, você tem aí essas características, esses aspectos linguísticos do texto teatral. Eu vou deixar aqui para você alguns autores, né? Alguns autores e escritores do teatro brasileiro, ok? Marco Nanini, Paulo Altran, Lázaro Ramos, Antônio Edson, Celton Mello e Matheus Nastergalli, que já é de uma geração mais nova, Raul Cortez e Cristiano Torlone, Zé Wilker, Sérgio Brito. Então, são muitos.
Gianfrancesco Guarnieri, que fez a peça Eles Não Usam Black Tie. São muitos. Então, você tem muitas mulheres também, teatro, Teresa Raquel, que um grande nome. Quem mais? A própria Regina Duarte, né? Um grande nome. Cristiane Torlone, que eu já falei. Então, você tem grandes nomes. Aracide Almeida, que era uma cantora do rádio, também era uma atriz. Dercy Gonçalves, que foi conhecida pelos seus personagens engraçados e a sua própria vida, né, era de uma mulher engraçada. Então, gente, o teatro brasileiro, ele tem essas marcações. Então vamos fazer as divisões aí. Você tem o elenco, que é o conjunto de atores, na época eram os hipócritas, hoje são atores. Você tem o roteiro, que é o texto escrito pelo qual os atores vão se direcionar, claro que com a liberdade, dependendo da direção, com a liberdade de poder improvisar. Aí você tem a direção, aí você tem o cenário, maquiadores, produção, e aí vai. O teatro também, a partir dos anos 20, vai para a tela de cinema, né? E aí você tem o cinema mudo e depois hoje você tem esse cinema tridimensional, heróis Marvel e não sei o quê. Então, é isso que você tenha aprendido um pouco mais. E lembrando também que o teatro hoje é feito nas salas de cinema do Brasil, mas antigamente ele era feito nos anfiteatros, que eram teatros abertos. As máscaras eram de cera. E aí eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. As máscaras eram de cera, mas como eram feitas em anfiteatros, as peças, as ceras derretiam e revelavam o rosto do ator, né, do hipócrita na época. E aí o ator ficava sem cera. Daí surgiu a palavra sincero, sem cera. Beleza? É a coisa como ela é. Mostrar a cara sem máscara. Deus possa abençoar a sua vida. Também quero que você saiba que hoje é dia do nosso aulão. Se você está assistindo antes do aulão, hoje tem aulão. Se você está assistindo depois do aulão, essa aula serve como base para o nosso aulão e para a sua matéria com a professora Paulinha sobre o texto teatral. Deus abençoe a tua vida. E tem uma outra parte do teatro que é a comédia, a gente vai ter que falar em outra aula. Deus abençoe, se cuida, tchau.